Boa noite para você de casa. Homem morre ao ser atingido por bala perdida durante tiroteio em Patos de Minas. O aumento expressivo na procura por testes de Covid-19 entre os patenses. Dados mostram 6 patenses internados e mais de 280 casos ativos da doença. E você vai ver também. A Polícia Rodoviária Federal alerta para os riscos causados por buracos na BR-365 entre Patos de Minas e Uberlândia. Adolescentes podem viajar sozinhos? Então saiba quais são as condições. Ciclistas fazem desafio de 12 horas pedalando para arrecadar brinquedos. As mudanças no horário de funcionamento dos bancos neste fim de ano. Inscritos no cadastramento escolar devem confirmar matrícula na rede estadual. Defesa Civil e bombeiros elaboram medidas para enfrentamento do período chuvoso em Patos de Minas. Idosa passa por dificuldades sem receber aposentadoria por causa de empréstimo. Mãe faz rifa para conseguir pagar o tratamento médico da filha. Passageiros reclamam do reajuste de 20% sobre as passagens no transporte rodoviário coletivo rural em Patos de Minas. Agora no NTV News. Um homem de 68 anos morreu na noite desta quinta-feira ao ser atingido por uma bala perdida no bairro Planalto, em Patos de Minas. Na noite desta quinta-feira aconteceu um homicídio por bala perdida no bairro Planalto. Segundo informações da Polícia Militar, 2 pessoas em uma moto passaram na rua José Nascimento Calixto e tinham como alvo um jovem de 19 anos. Eles abriram fogo contra ele e, nesse momento, um idoso a 98 metros de distância do local saiu para fora de sua casa, assustado com o barulho. Nesse momento, ele foi atingido por 2 balas. O idoso chegou a ser socorrido aqui para o Hospital Regional Antônio Dias. Chegou com vida, mas logo após foi confirmado o óbito. O alvo, de 19 anos, teve 8 perfurações e segue internado. A busca pelos suspeitos continuam. Pois é, e essa busca ela teve resultado, né? 2 jovens de 18 e 19 anos suspeitos de envolvimento nesse tiroteio que resultou na morte do idoso foram presos pela Polícia Militar. Teve início nesta sexta-feira a Operação Natal 2022 da Polícia Rodoviária Federal, que segue até o domingo nas rodovias federais do país. O inspetor Paulo Rosa, chefe da delegacia da PRF em Patos de Minas, destaca que o principal objetivo é garantir a segurança nas estradas e chama a atenção para algumas dicas destinadas àqueles que vão viajar. Com relação à documentação, está se exigindo a documentação de 2022. Com relação a pneus do veículo, analisar as condições do pneu, calibragem, verificar a parte elétrica do veículo. Uma boa viagem começa com uma manutenção preventiva do veículo e condições do motorista também, né? Tem que ter dormido bem, planejar a viagem, né? Você vai fazer uma viagem mais longa, você tem que planejar, parar ali a 200 quilômetros, é bom dar uma parada, né? Não transitar à noite. O chefe da PRF destacou também os cuidados com alguns trechos entre Patos de Minas e o Triângulo Mineiro. Com relação à BR-365, que liga aqui o 406 ao 620, em Uberlândia, esse trecho está em péssimas condições, muito acidente nesse trecho por causa dos buracos, está sem manutenção, o DENIT está sem contrato para manutenção desse trecho, né, está aguardando a liberação. Então, a PRF de Patos de Minas orienta os motoristas, se possível, não viaje à noite, não rodem à noite nesse trecho. Está caótico esse trecho nosso. E é um absurdo, né? A gente saber que a 365 é uma via de importância tão imensa, né? Com um grande fluxo de veículos o tempo todo, né? Caminhões e mais caminhões, o transporte que passa por essa rodovia, ela ser deixada assim, como disse aí o chefe da PRF, em estado caótico, né? Um estado perigoso para quem passa pela 365 seguindo de Patos de Minas até Uberlândia. É um absurdo imenso, inclusive ele citando aí a questão do não contrato, né? Para poder fazer esse serviço aí por parte do DENIT. O DENIT não tendo o que fazer, o que é um desleixo, né? Do poder público com uma via tão importante como é a BR-365, interligando aí, né? Regiões e mais regiões, né, interligando partes diversas do país, né, para quem desce para São Paulo, para quem volta, enfim, sul, norte, nordeste, passa pela BR-365 e aí a gente vê essa rodovia desleixada, né, é um ciclo, né, de tempo em tempo,
ou de períodos em períodos, a 365 fica horrível transitar por ela, né? E aí vem aqueles serviços que nem sempre são eficazes, são realizados, né? Volta a ter ali uma certa segurança, mas de tempo em tempo, de períodos em períodos, a rodovia ela vai ficando dessa maneira, né? Falta uma manutenção, né? Falta um trabalho específico para uma rodovia, como eu disse, volto a dizer, de tão grande importância que é a BR-365. E esse trecho entre Patos de Minas e Uberlândia, o fluxo é absurdo de grande. É muito, mas muito fluxo que a gente tem aí. Imagina a quantidade de carros, de veículos que passam por essa rodovia em épocas como essa, né? Épocas de férias, em épocas aí de datas comemorativas. A recomendação aí da PRF é para que, se você puder, evite ir à noite, né? De Patos para Uberlândia, por exemplo. Evite transitar à noite, porque tem muito buraco e muitos acidentes estão sendo aí registrados, inclusive acidentes com vítimas fatais, que a gente já divulgou aqui no mês de novembro, no início de dezembro, a gente divulgou aqui acidentes terríveis, né? Que acabaram ceifando vias. É um absurdo a 365 passar por isso, é um risco e você precisa ficar muito atento. Vai viajar para o Triângulo, vai para Uberlândia, vai nesse destino aí, tome muito cuidado, é a dica mais importante, é a dica principal, aliás, que a PRF dá para você aí, que vai pegar a estrada nesse período de Natal e de Ano Novo. Pois é, fim de ano, férias e a possibilidade de viagens, né? Mas você sabe quais são as regras para que os menores de idade possam viajar desacompanhados de um responsável? Então fique atento às informações da reportagem a seguir. Com o início das férias escolares, a proximidade do Natal e do Réveillon, crianças e adolescentes se programam para viajar, para passeios turísticos e casas de amigos e familiares. A maioria viaja com parentes, mas aquelas que embarcam sozinhas devem estar atentas com o que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. Vamos começar por etapa. 16 anos abaixo. Documentação. Se a criança está ou o adolescente está ou não acompanhado, tem regras a serem cumpridas. Tá? Se está viajando sozinha, declaração dos pais. Se está acompanhada até parentesco de terceiro grau, a documentação pessoal e a documentação que comprove o parentesco. As restrições fazem parte da Lei nº 13.812 do ECA, que foi sancionada em 2019. Davi Murilo, que é auxiliar administrativo no terminal rodoviário de Patos de Minas, salienta que, mesmo acompanhado dos pais, algumas regras devem ser observadas. Existem várias dúvidas em relação a crianças, principalmente crianças de colo. Essa criança de colo, ela tem que estar com a documentação ou autorização, tá? Então, muita gente pergunta, mas ela é criança, vai de colo, tem que estar documentada para viajar. E igualzinho maior de idade, você tem que portar a documentação para viajar, tá? E igualzinho menor de 16. Se vai viajar sem acompanhante, autorização dada pelos pais. Além dessas regras, as crianças e adolescentes devem se programar para não deixar passar a data da viagem e não se perderem nos terminais rodoviários, além de evitar o diálogo com estranhos e de protegerem as bagagens e pertences. Não se afastar até a entrada do ônibus, das pessoas, ter consciência de aonde vai, se alguém vai estar esperando. Então, antecipe todas os empecilhos que podem ocorrer durante a viagem. Então, se você ainda está com dúvida, venha ao terminal rodoviário ou procure a sua agência para maior esclarecimento. Depois do intervalo, as mudanças no horário de funcionamento dos bancos neste fim de ano. E ciclistas fazem desafio de 12 horas pedalando para arrecadar brinquedos que serão doados para crianças carentes. Um servidor público de Patos de Minas abriu uma exposição com obras pintadas durante a pandemia. Saindo do armário, reúne quase 40 trabalhos. O Teatro Municipal Leão de Formosa recebe a exposição artística Saindo do Armário. As obras são do servidor público Antônio Ribeiro e foram pintadas durante o período de isolamento social devido à pandemia. Eu, em casa, comecei a fazer essas pinturas, inventar a técnica, até que saiu essas obras aí que eu achei super interessante. E desse resultado que eu ficava encantado de ver, desse processo criativo que vinha, eu achei bonito e continuei fazendo, e agora estou aqui fazendo essa exposição, Saindo do Armário. A ideia por trás do nome da obra é levada ao pé da letra. Os 37 quadros estiveram guardados todo esse tempo
dentro de um armário e agora foram levados para a exposição. Esses quadros eu fazia e guardava dentro de um armário, que tem em casa, sabe? Um armário grandão lá e tal. Agora, durante esse período que eu me dispus a fazer essa exposição, conversando com o secretário de Cultura, o Ivan, ao qual quero agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade. E eu tirando esses quadros para fazer a exposição, eu tirava do armário. Depois eu procurei um título, falei, poxa, esse saindo do armário vai ser legal. Então, literalmente, saindo do armário, é porque esses quadros estavam guardados dentro de um armário e foi tirado de lá para vir, para ser mostrado para as pessoas. Antônio diz que sua história com a arte começou desde cedo, na época de escola. Eu sempre tive paixão pela arte. E quando eu estudava, tinha aula de desenho, tinha aula de educação artística. Mas nós, na nossa pobreza, o que acontecia? Era na escola que a gente fazia os desenhos. Chegava em casa, você não tinha nada para fazer. E eu ficava encantado com aquilo. Mas como que eu vou conseguir fazer? Sabe? E não conseguia. Porque arte é cara para você fazer arte, sabe? Tinta é caro, o papel, a tela é cara. E a gente, assim, para fazer arte, tem que ter um pouquinho de dinheiro, digamos, né? Mas a gente faz por prazer. E essa técnica aqui, ó, ela é papel, então não é uma arte tão cara e dá esse efeito tão bonito. Mas a arte surgiu em mim, foi dessa maneira, sabe? Foi na escola e eu sou muito apaixonado com a arte em si, de uma maneira geral. Todo tipo de arte, mas a visual é a que eu mais sou apaixonado, a de pintura é a que eu mais gosto. A exposição foi aprovada por quem entende do assunto. É diferenciado, um verdadeiro artista autodidata. Ele mesmo cria sua arte e executa sua arte em material totalmente diferenciado. E essas obras saiu do armário para embelezar a todos aqueles que aqui vêm apreciar, porque tem cada obra que você vê, você mais encanta pela técnica, pela assim a colocação que ele tirou de dentro dele e expôs nessas obras. Saindo do armário, fica disponível ao público até a próxima sexta-feira. Logo após, o Teatro Municipal passará por reformas e deve voltar por volta de abril do próximo ano. Portanto, a exposição fica até hoje, né, para visitação no Teatro Municipal. Não perca essa oportunidade, não, até porque a cultura é sempre importante a gente incentivar e apreciar, né? Agora a gente mostra uma boa iniciativa de 2 ciclistas de Patos de Minas que aceitaram o desafio de pedalar por diversas horas com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão distribuídos para crianças carentes neste Natal. São 12 horas de pedal sem parar para arrecadar os brinquedos que serão entregues para as crianças em situação de vulnerabilidade. Olha, essa ação nós vem fazendo já é o terceiro ano, né? A gente está fazendo ela. Começamos a pedalar aí às 8 horas da manhã, para às 8 horas da noite, para arrecadar brinquedos, né, para nossas crianças carentes de Patos de Minas. E temos incentivo da muita população, o pessoal passa muito aqui, vibra a gente, né? Então, o ano passado a gente arrecadamos 1.000 brinquedos, né, onde a gente distribuiu em vários bairros da cidade. E chamar a população de Patos de Minas, né? Até mesmo tem o pessoal de Lagoa Formosa, Presidente Legário, que manda mensagem que vai vir na cidade hoje fazer compras, né? Trazer os brinquedinhos para ajudar as crianças. Então, o pessoal que tem brinquedo em casa, que não esteja usando, está parado, né? Trazer para a gente aqui que a gente tem a criança para aquele brinquedo. Nós estamos aqui localizados na Sorveteria Federal, bem no centro da cidade, né? Na rua Major Gotti, esquina com a rua José de Santana. Dá tempo de você participar e levar o brinquedo para ajudar nessa campanha aí, né? Eles ficam pedalando lá até às 8 da noite, agora 7h17, né? Daqui até às 20 horas eles vão estar lá pedalando. Olha, fim de ano e os expedientes de diversos setores públicos sofrem modificações, né, nas vésperas das datas comemorativas, como é o caso da rede bancária. Confira aí. Com as festas de final de ano, as agências bancárias alteram o horário de funcionamento. Nessa sexta-feira, o expediente segue normalmente o horário. No dia 30, não terá atendimento ao público.
Dia 23 de dezembro, o funcionamento é normal, o expediente de horário bancário ele é normal, não sofreu nenhuma alteração. Devido ao dia 24, ele está caindo esse ano no sábado, né? E no dia 30 de dezembro, na próxima sexta-feira, não haverá expediente bancário, né? E os pagamentos e transações comerciais devem ser antecipados para o dia 29 ou prorrogados para o dia 2, né? No caso de impostos, a orientação é pagamento antecipado até o dia 29. Nos dias 30, 31 e dia 1º, que é o domingo, não tem expediente bancário nas agências. Os serviços de transferência TED e Pix vão sofrer alterações. O serviço de transferência TED, no dia 23, ele funciona normal até às 17 horas, né? Hoje em dia é muito utilizado o Pix, né? Sempre lembrando ao usuário que o Pix, através do aplicativo, ele vai sofrer algumas alterações com relação a limites, né? Isso é imposto pelo Banco Central, né? Pela segurança de todos os usuários, né? Então, o Pix, aos finais de semana e no dia 31 ou no dia 1º também funciona de maneira normal, porém, de acordo com os limites estabelecidos pelo Banco Central. Após os feriados, o horário de funcionamento volta normalmente. No dia após o feriado de Natal, né, no dia 26 normal, durante toda a semana, de segunda a quinta-feira da próxima semana, funcionamento normal. No dia 30, como eu disse, não tem expediente bancário. E após, né, o ano novo, no dia 2, o funcionamento da agência normal. A gente sempre orienta a utilizar os meios alternativos de pagamento, né, a fim de evitar filas, que geralmente é sempre maior no primeiro dia do ano. A gerente passa dicas de cuidados com os dados bancários. Lembrando a todos, né, a segurança na utilização do aplicativo e também dos terminais eletrônicos, né, não fornecer senha e nem o cartão a terceiros, né, de modo a garantir a segurança de todos. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para o fim de semana. Defesa Civil e bombeiros elaboram medidas para enfrentamento do período chuvoso e inscritos no cadastramento escolar devem confirmar a matrícula na rede estadual. Pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade que realizaram o cadastramento escolar 2023 na rede estadual de ensino devem ficar atentos ao período de confirmação da matrícula. O período para a realização do processo foi aberto esta semana e vai até o início de janeiro de 2023. Na verdade, o que acontece? Nós temos hoje o momento da matrícula, aqueles alunos que entraram pelo SUSEM, porque primeiramente teve a renovação de matrícula em novembro, o aluno que já estava na escola, que ia continuar, ele renovou a matrícula. Agora, esse momento agora é de matrícula daqueles alunos que não estavam naquela escola. A confirmação de matrícula deve ser feita de forma presencial na Secretaria da Unidade Escolar para onde o estudante foi direcionado pelo SUSEM. No entanto, alguns critérios são levados em conta. Agora, tem escola que há poucas vagas, como fez toda a renovação, os alunos renovaram a matrícula, às vezes o aluno não é encaminhado para aquela escola porque ela não tem vaga mais, nós não podemos passar além do limite. E hoje é tudo pelo sistema. O SUSEM, né, é o sistema que ele é quem gera a vaga do aluno, o local, ele que aloca esse aluno. Agora, os pais precisam de ir na escola até dia 13 de janeiro para ele confirmar essa matrícula, levando a documentação, assinando e ele vai confirmar. O superintendente explica que nos casos em que ocorrem discordâncias com os direcionamentos do SUSEM, é necessário aguardar a abertura de novo cadastro. Aqueles que não querem, que as pessoas ligam aqui e falam, mas eu não quero ir para aquela escola, meu filho não vai para lá, então ele tem que esperar as vagas remanescentes. As vagas remanescentes, elas começam a ser liberadas a partir do dia 24 de janeiro, tem que entrar no sistema de novo, fazer novamente o cadastro lá para que ele possa ser julgado nas vagas remanescentes. Ela começa dia 24 de janeiro. Mas agora, o que nós estamos orientando e pedindo muitos pais é para estar atento com a matrícula agora. Porque pelo e-mail que ele foi cadastrado, ele deve ter recebido qual a escola que ele foi, e o pai precisa, ou a mãe, ou se ele é maior, ele mesmo, ir na escola, maior de 18 anos, mas quem é menor, quem faz é o responsável. Que a pessoa responsável vá, leva toda a documentação, leva a documentação dele e a documentação do filho, mais o endereço, o comprovante de residência dele. Em meio ao tempo chuvoso, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros elaboram planos de emergência para orientar os moradores que residem em áreas onde ocorre o risco de enchente. Devido às chuvas que caíram durante a semana, o nível de água do Rio Paranaíba está acima do normal.
O coordenador da Defesa Civil de Patos de Minas, Tenente Fernandes, afirma que a situação é preocupante. Para enfrentar o cenário que nós tivemos no início do ano. Para isso já é um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros, com toda a secretaria do município, cada um na sua esfera, para que caso haja necessidade de retirar aquelas pessoas da área de abrangência quando o rio transborda, esse trabalho já está planejado, já foi elaborado e agora nós estamos trabalhando para poder executá-lo. É um pouco preocupante, eu acho que nós não vamos ter a repetição do que aconteceu no ano passado, mas é muito interessante observar que exatamente nessa data, no ano passado, o rio estava mais baixo do que ele está agora. Então está alguns centímetros acima do que estava nessa mesma data no ano passado. A gente espera que a chuva fique mais distribuída, né, nesses dias finais aí de 2022, no início do ano que vem também. Não é possível que a gente vai viver tudo de novo, né? O Major Arthur, do Corpo de Bombeiros, alerta que a preocupação com os prejuízos da chuva vai além do nível de água do Rio Paranaíba. Com o crescimento da cidade, a gente sabe também que com as mudanças climáticas extremas, com a intensificação do período chuvoso, os problemas também vêm. Para isso, a gente preparou um projeto especial, né, novamente, para esse período chuvoso agora do final do ano, que é o Plano de Emergências Pluviométricas, que foi trabalhado em conjunto com a Defesa Civil de Patos de Minas, né, envolvendo várias secretarias, vários órgãos, entidades, voluntários, universidades, visando aí preparar, né, as pessoas e aqueles envolvidos com a temática do período chuvoso para que a gente possa ter um período mais tranquilo e com menos problemas. Para lidar com a situação, um plano de emergência pluviométrico foi elaborado para orientar preventivamente as comunidades próximas ao Rio Paranaíba. Estamos fazendo vistorias e visitas técnicas nesses locais, orientando essas pessoas. Estamos monitorando diariamente o Rio Paranaíba através de réguas que tem ali no rio e a gente envia guarnições do Corpo de Bombeiros diariamente para aferir esse nível do rio, monitorando essa elevação e também estamos fazendo monitoramento através de drones do Corpo de Bombeiros, verificando aí as margens do rio, como está a devida ocupação e a elevada, né, o nível de elevação do Rio Paranaíba. Caso aconteça, nós estamos junto da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de todas as secretarias da Prefeitura, prontos para fazer o mesmo trabalho que a gente fez no ano passado, mas eu quero acreditar que não vai acontecer não. Todo ano a Defesa Civil, né, ela renova, ela faz uma renovação no seu plano de contingente, já visando essas mudanças climáticas e visando também trabalhar na redução do risco de desastre. Então não é um trabalho que se faz sozinho, é um trabalho que faz junto com... Pois é, atualizando esses dados aí, hoje o rio com 1 metro a menos de água, baixou 1 metro, né? De acordo com a Defesa Civil, ontem estava 7,40, hoje está com 6,40 acima do seu nível, portanto, cerca de 1 metro mais baixo do que a comparação com ontem, né? Com a quinta-feira. A gente fica de olho aí, a Defesa Civil está aí falando desses planos de elaboração de medidas emergenciais, né? Mas vamos saber como é que fica o tempo na véspera e no dia de Natal em Patos de Minas e na região. Presentes de Natal é na New Color. Óculos de sol em 10 vezes, sem juros. A combinação do calor e da alta umidade do ar favorece as típicas instabilidades de verão nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. Tendência de céu nublado com possibilidade de chuva isolada, segundo a previsão do IMET. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 18 e 23 graus no sábado e no domingo de 18 a 22. Em São Gonçalo do Abaeté, máxima de 24 graus no sábado e no domingo, variação de 18 a 23 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 24 no sábado. E no domingo, as temperaturas variam de 17 a 21 graus. Em João Pinheiro, de 18 a 25 no sábado e no domingo, mínima de 18 e máxima de 22. E em São Gotardo, variação de 18 a 24 graus no sábado e no domingo, de 18 a 20 graus. A seguir aqui no News, mãe faz rifa para tentar conseguir pagar o tratamento médico da filha. E idosa passa por dificuldades sem receber aposentadoria por causa de empréstimo. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação.
Apoio Cultural. Presentes de Natal é na New Color. São várias opções para presentear quem você ama. A New Color oferece uma linha de fotoprodutos como canecas a partir de R$ 29,90 e também camisetas personalizadas, garrafas térmicas e muito mais. Promoção: compre a moldura 30 por 40 e ganhe a foto por apenas R$ 49,90. Fica pronta em 1 hora. Aproveite relógios Kit Lince por apenas 10 de R$ 28,90. New Color, 3 lojas em Patos de Minas. Natal Bahamas Mix, celebre com economia. Arroz Vasconcelos 5 kg 22,90. Hellmann's tradicional 500 gramas 7,99. Creme culinário e Bituruna 200 gramas 1,69. Biscoito champanhe e flamboyant 180 gramas 4,99. Compra filé toda hora plena 39,98 kg. Coca-Cola original 2 litros 7,19. Devassa puro malte 350 ml 2,89. Carvão Lobão 2,5 kg 11,89. Acesse bahamasmix.com.br e confira mais ofertas. Se seu carro está vibrando, puxando para um lado, gastando os pneus de forma irregular ou ruim de estabilidade, fazemos desempenho de rodas e de suspensão com gabarito fora do veículo. Com isto, não afeta a estrutura do seu carro. Venha para Patos Eixos. Telefone 3821-7023. Avenida JK, 1278. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Agora, o caso de uma idosa que vem enfrentando dificuldades para se manter após ficar sem receber a aposentadoria por causa de um empréstimo. Cleusa tem 65 anos. Há 14 anos, teve o filho assassinado após uma emboscada. 4 anos depois, ela perdeu o marido devido a uma depressão. Desde então, ela mora sozinha em uma casa no bairro Santa Terezinha. A idosa passou boa parte de sua vida realizando trabalhos na Escola de Bom Sucesso e como agente de saúde. Eu comecei a trabalhar como lavadeira, passadeira, faxineira, depois eu nas escolas, substituindo aquelas pessoas que pediam licença por 15 dias, por mês, até 6 meses. Eu cobria aquele espaço delas. Depois, e dava faxina também, né? A hora que eu fazia o horário da escola, depois ia para outro serviço fazer a minha obrigação, lavava e passava. Aí eu trabalhei de agente de saúde até o Antônio do Vale entrar, depois nós fez o curso de enfermagem, que ele deu para nós. Eu fui trabalhar no curso de enfermagem. Aí eu trabalhava na Vila Padalauro, ajudando elas lá, olhava a gente acamada em casa, nos meus dias de folga, no regional, até no São Lucas. Desde 2009, ela está aposentada por tempo de serviço. Dinheiro que vem sendo sua única fonte de renda. Segundo ela, em dezembro desse ano, o benefício não lhe foi concedido. Agora eu aposentei, com a perda do meu filho eu aposentei, mas não foi por doença, foi em 2009 que eu aposentei por tempo de INSS pago. Agora, mês de dezembro, eu fui receber, não tinha dinheiro na minha conta. A idosa acredita que não recebeu o dinheiro devido a um empréstimo que ela havia feito. Meu sobrinho estava olhando e viu que eu tô pagando juro de 23% ou 26%, um negócio assim, sabe? Então que eu já paguei a conta, agora eu já tô pagando juro. Cleusa vem passando necessidades desde que não recebeu o benefício. A minha única fonte de renda para me viver é a aposentadoria, porque eu não tenho condição de trabalhar. Porque aqui dentro da minha casa eu ando com a bengala. Quando eu vou para a rua, que tenho mais dificuldade para andar, para não forçar a coluna de um lado só, ou o peso para um lado só, eu vou com o andador que eu firmo os 2 braços. Uma moradora do bairro Gramado, em Patos de Minas, realiza uma ação para arrecadar recursos que serão utilizados no tratamento médico da filha. A dona Maria Cleusa, de 72 anos, conta que a filha dela, Cleusângela, sofria muito com problemas de circulação. Ao todo, foram 10 anos de luta atrás de um tratamento
que chegou a ser feito pelo SUS, mas sem grandes resultados. Ela tinha que trabalhar, né, porque tinha a família para cuidar, e as pernas vinham doendo muito, e há muitos anos ela sofrendo com essas dores nas veias, e por último, tinha entrado pelo SUS, ela tinha feito 2 cirurgias anteriormente, né, mas não adiantou, voltou as dores, tudo a mesma coisa. Foi em novembro deste ano que, cansados de esperar, a família se mobilizou para realizar a cirurgia de retirada da veia safena em um hospital particular da cidade. Um procedimento caro que teve parte bancado pela família. Estava evoluindo para trombose e sempre o pedido do SUS sempre demora um pouco. Como a gente não estava podendo esperar, ela resolveu fazer uma consulta lá no hospital actual, né, que foi o Dr. Paulo que tirou essa safena. Aí a gente levou ela para lá e já tirou. E aí você falou que fez um pouco pelo plano? Que ela trabalhava e ficou um pouco pelo plano, né? E a gente ainda pagou 3.600. Mas ainda tem gastos ainda. Tem gastos, que tem que usar umas meias muito caras, tem que comprar medicamento, né? Inclusive pomada que tem que passar, tem gasto sempre. E não é pouco não. Dona Cleusa mandou fazer 500 rifas, 70% delas foram vendidas. Foi, onde a gente pensou, o que pode fazer? Todo mundo, é difícil, né? A gente não tem muito dinheiro e resolvemos fazer essa rifa, que nós falamos da ação entre amigos, né? Para nós recuperar um pouco o dinheiro para suprir as necessidades, né? Arcar com o gasto. E até agora vendeu pouco, né? Não conseguimos vender tudo, mas o que a gente vendemos deu para cobrir o que gastou no hospital. E depois de vender as rifas para os amigos, para a família, a Dona Maria Cleusa resolveu chamar a nossa equipe da NTV para agradecer toda a população e, claro, fazer o sorteio aqui na frente de todo mundo, né, Dona Maria? Verdade, aí na frente de todo mundo aqui para ver que a gente foi honesto e vai correr, nem eu que vou tirar o bilhete, é eles mesmos, e é o sortudo que vai ver. Vamos fazer o sorteio, ó, vou colocar a mão aqui, vou balançar, tomara que saia uma pessoa que está realmente precisando, né? Aqui, opa, ó, vou deixar a senhora ler o nome da pessoa. Dalmi. Sabe quem que é? Meu filho. Uai, olha só. Mora lá em Uberaba. Final do telefone é o 7297. O Dalmi ganhou essa leitoa. Dona Maria Cleusa, quer fazer um agradecimento à população, a todos que compraram? Saiu o nome do filho aí, mas claro, a família toda comprou também, não tem nem como, né? Gente, eu quero agradecer a todos os que contribuíram, que me ajudou. Eu sei que todo teve muito carinho comigo e me ajudou bastante. E foi pro meu filho Dalmi, mas é porque tinha que ter a sorte mesmo, porque eu mesmo tenho 30 nomes aqui no meio, aqui, ó, e ele tinha 10 e saiu para ele. Eu quero agradecer a todos e que vocês não fiquem chateados comigo, porque isso aqui é mesmo na sorte, né? E que Deus abençoe a todos e que multiplique o celeiro de cada um, que nunca venha faltar nada e nunca é de precisar de socorrer na NTV para alguma coisa, ok? Que Jesus abençoe a todos. Eu agradeço a todos em nome de Jesus, amém? Muito bom, Dona Maria Cleusa. Não pedi desculpa nada, não. O sorteio foi feito aqui, ó, na frente de todo mundo e tá aqui o resultado, né, dessa leitoa sorteada pela Dona Maria Cleusa por um bem maior, que é a cirurgia da filha dela que acabou fazendo, ficou as dívidas e agora vai pagar, ficar tranquila, glória despreocupada, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus, que nosso Deus é maravilhoso, viu? Deus é bom. Ele age como Ele quer. O tempo de Deus não é o nosso, né? Mas Deus é bom. A fé é muito importante, né? Você sabe o que é o transtorno de estresse pós-traumático? O distúrbio afeta cerca de 2 milhões de brasileiros. Estresse pós-traumático. Distúrbio muito comum na vida dos brasileiros. Mas afinal, o que seria esse transtorno? O estresse pós-traumático, como o nome mesmo diz, é um evento onde a pessoa vivencia alguma coisa e posterior a esse vivenciar, ela começa a ter flashbacks e visitações a cenas daquele evento, levando a isso angústia, sofrimento e sintomas físicos também. Cerca de 2 milhões de brasileiros são afetados anualmente por esse distúrbio. A pessoa precisa passar pelo evento, né? A partir do momento que ela sente aquela sensação extremamente aguda, né? Com sofrimento intenso, que para algumas pessoas podem ocorrer, para outras não. Depende da sensibilidade àquela cena.
E a pessoa vai perceber isso a partir do momento que ela começa a ter sintomas, como insônia, taquicardia, angústia extrema, choro, medo. As causas podem ser por acontecimentos naturais, intencionais e os não intencionais. Mesmo quem não for vítima direta do ocorrido, pode receber o diagnóstico apenas pelo fato de ter presenciado. Existem causas que são de 3 essências e fundamentos, que seria naturais, né, como por exemplo terremotos, tornados ou alguma enchente, a pessoa vivencia uma cena muito trágica. Existem aquelas provocadas pelo homem, né, como acidentes, provocadas sem intenção, como acidentes e outros eventos como acidente de trânsito, alguma coisa que envolve algo que não foi provocado ou intencional. E tem também os intencionais, né, como assalto, estupro, assassinato, sequestro. As 2 opções de tratamento são com medicações e as terapias. Posterior a um mês, que é onde a gente fala que a pessoa começa a ter o estresse pós-traumático, que a princípio ela tem um sofrimento de estresse agudo, não o pós-traumático, né, precisa de um certo tempo, e sendo assim ela vai para o psiquiatra ou para a terapia. Depois do intervalo aqui no News, o aumento expressivo na procura por testes de Covid-19 entre os patenses. Dados mostram 6 patenses internados e mais de 280 casos ativos da doença. E ainda, passageiros reclamam de reajuste de 20% sobre as passagens do transporte rodoviário coletivo rural em Patos de Minas. A gente mostra agora um dado preocupante, mas que dobrou a procura por testes rápidos da Covid-19 nas unidades básicas de saúde e nas farmácias em Patos de Minas. Com quase 1.800 casos de Covid-19 registrados durante os últimos 30 dias, 7 pessoas estão internadas em leitos clínicos e uma em uma unidade de terapia intensiva. Além disso, outras 289 pessoas estão se recuperando em casa da doença respiratória. Baseado aí nos números, né, que nós tivemos agora de crescimento no terceiro decênio de novembro, fica aí bem claro, né, que pode ser pelos encontros, confraternizações, finais de ano, e houve esse aumento. Porque as reuniões, nós paramos de utilizar máscara, né, hoje não é mais obrigatório. Devido ao aumento de casos, nós voltamos à utilização na hora de atendimento ao cliente e em locais fechados. Porém, não é obrigatório. E com essa onda de aumento, acabou possibilitando uma facilidade nesse contágio, já que não tem a utilização da máscara. No centro de Patos de Minas, a maioria das pessoas já abandonaram as máscaras, após a desobrigação do equipamento de proteção individual. A Cremilda é uma exceção e segue firme se protegendo contra o coronavírus. Claro, né? A gente não pode descansar, que afinal de contas não acabou, não é? Tá aí, e aqui na cidade aumentando cada dia, né? Então eu, desde então, nunca saí sem e acho que nunca vou desistir, eu vou continuar saindo de máscara. E o povo devia pensar, né? Já a Marli está confiante que não irá se contaminar e irá até celebrar o Natal entre os familiares. Não, eu não estou preocupada. Eu acho que está mais tranquilo com as vacinas, todo mundo está vacinando, então eu acho que está mais tranquilo. Eu não estou muito preocupada, não. Estou tranquila. Aí você vai se reunir com seus familiares tranquilamente? Vou, porque amanhã é aniversário da minha filha, então a gente reúne. Mas a gente é pouquinha, a gente não dá muito tumulto, não. Família pequena. Nas unidades básicas de saúde, a média de testes rápidos é de 230 por dia. Já nas farmácias, a procura também aumentou, como explica a gerente farmacêutica Bruna Vilela. Subiu bastante. Há um mês atrás, tínhamos a procura aqui por cliente de 1 a 2 clientes por mês. Este mês tivemos um aumento, agora estamos com 36 clientes à procura, né? Realizamos o teste dentro da drogaria. A testagem pode ser realizada gratuitamente nas UBSs da cidade, porém os testes da Covid-19 também podem ser encontrados em farmácias, para serem realizados em casa ou no próprio estabelecimento. O valor deles varia entre R$ 30 a R$ 70. Hoje nós temos 3 tipos de teste. O que nós realizamos aqui com os profissionais, que são as farmacêuticas, ele está custando R$ 69,00 e é liberado um laudo também, né, do resultado. E temos outra opção, que são os autotestes. Então, nesses autotestes, nós temos o nasal e o oral,
que pode ser realizado em casa, mas a diferença é que ele não tem o laudo, que não é feito pelo profissional. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia em Patos de Minas, 38.653 casos de Covid-19 foram confirmados. 615 óbitos ocorreram em decorrência da doença e 37.743 pessoas se curaram. Precisa ficar atento e se cuidar, né? A gente precisa estar sempre de olho, porque o vírus continua circulando. Quem reside nas comunidades rurais de Patos de Minas e depende do transporte rodoviário coletivo rural, terá que arcar com um reajuste, ou já está arcando, né, com reajuste de 20% no preço das passagens. A medida foi decretada pela Prefeitura e tem provocado muitas reclamações. O decreto número 5.382, de 15 de dezembro de 2022, foi publicado na última segunda-feira no Diário Oficial do município. E de lá para cá, as passagens de quem utiliza os ônibus da transportadora Abreu e Souza estão pelo menos 20% mais caras. Este é o segundo reajuste registrado pela empresa no ano de 2022. Foi muito caro, o trem subiu assim de uma hora para outra. Muito caro. Hoje mesmo que eu vim, que eu achei um absurdo, porque caro demais. A gente, principalmente, que não ganha nessa mixaria. Se você leva um trem, cobra o mesmo preço da passagem. É muito caro, subiu muito caro. Eu assustei, porque isso não era para acontecer não, porque ali é pertinho só. Não é todo mundo que tem o dia da passagem que tem direto e reto não. Com destino para o povoado de Santa Maria, que fica a cerca de 80 quilômetros de Patos de Minas, Miguelina, que está viajando com o neto, se queixa do aumento. Tá saindo R$ 32,90, assim. Comprei ele, paguei ele agora. É um absurdo, viu? A passagem era 22, 21. O trem subiu assim de uma hora para outra, depois passou para 25. De 25 já arrebentou. Eu achei um absurdo. Muito caro. Já a aposentada Aparecida e o esposo desembolsaram R$ 42 para custear a viagem até a cabeceira do Chumbo. A passagem, que antes era 15, agora está custando R$ 21. Ai, foi um aumento grande, né? Então pesa no bolso, né? E com que frequência vocês costumam ir para lá? Não, nós não vamos muito não, vai para casa da filha dele aqui, do meu marido. Então nós vai só de vez em quando. Mas mesmo assim tá caro a passagem. Boa parte de quem visita a cidade compra produtos que não são encontrados na zona rural e aproveitam o ônibus para fretá-los. Eu venho para fazer compra, né? Eu faço compra, venho consultar. Tem vezes que eu venho até 4 vezes no mês. É muito caro, é um absurdo. Eu achei muito caro. No Diário Oficial do município, o aumento, que está em vigor desde o dia 19 de dezembro, foi justificado pelo contrato de concessão celebrado entre Abreu e Souza com o município devido às previsões de reajustes anuais. Em algumas situações até mais de 20%, né, dependendo do destino, dependendo da localidade para a qual esse passageiro vai. Tá fácil não, né? Fim de ano aí com esse peso no bolso, além de toda uma carga que a gente tem pago aí mais caro, com alimentos, com combustíveis e outros itens aí, vestuário, enfim, tá muito caro viver. A gente tem que ficar sempre de olho ali, contando moedas para poder conseguir pagar tudo isso aí. O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro só na segunda. Então, um feriado maravilhoso para você de Natal, que você tenha aí um Natal de paz e alegria e muita fartura. Abraço a todos e até segunda. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuito.